Remova estes alimentos imediatamente e receba o milagre divino de 7 curas sobrenaturais. As palavras do pastor ecoaram na mente de Maria como um trovão sagrado. Em uma noite de novena, ela, ainda em sua dor e solidão, ouviu promessas de cura que pareciam ter vindo diretamente do céu. A paróquia de São José do Campo estava cheia, iluminada pela luz das velas que tremulavam, dançando em sincronia com o fervor das orações. O incenso subia como um clamor, formando nuvens que pareciam ter vida própria, energizando cada alma presente. Maria, de 42 anos, conhecida por sua fé inabalável e sua devoção a Santo Antônio, sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo ao ouvir o chamado do pastor. Ele, com os olhos cheios de amor e poder, afirmou que certos alimentos estavam bloqueando suas bênçãos e curas. O doce sabor do açúcar, o aroma forte do café e a praticidade dos alimentos processados representavam correntes invisíveis que a mantinham afastada do milagre. Uma escolha tinha que ser feita, e essa escolha poderia definir seu futuro. A mensagem ressoou profundamente, fazendo seu coração acelerar. Mas a resistência em sua casa começou a ferver. "Nós já tentamos, mãe", disseram seus filhos, com olhares preocupados. Seu marido, sempre o prático, insistia que não podia basear a saúde da família em superstições. Enquanto Maria mantinha seu espírito elevado, o clima em casa tornava-se tenso, como um violão prestes a quebrar. Os jantares, antes momentos de alegria, se tornaram campos de batalha. Mesas quebradas, lágrimas nos olhos, a atmosfera saturada de dúvidas e desejos opostos. Mas, em meio a isso tudo, a fé de Maria não vacilava. Ela começava a retirar esses alimentos, distribuindo fervorosas orações em cada refeição. Clamava, implorando não só por sua cura, mas também pela transformação dos corações de sua família. Em um momento de silêncio, que parecia ser um sopro de Deus, ela implorou: "Senhor, ajude-nos a sermos um só." A irmã de coração aflito ao lado dela viu uma luz cintilante ao redor da mãe. Um sinal? Uma confirmação de que algo sobrenatural estava em andamento? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Em uma noite de lua cheia, enquanto todos dormiam, Maria teve um encontro celestial. Uma luz brilhante a envolveu e uma voz suave ressoou em seu coração, dizendo: "Filha amada, a cura está a caminho." Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de um alívio que a preenchia por completo. Algo estava mudando dentro dela. Com esse novo fogo espiritual, começou a partilhar sua experiência com a comunidade. E as reações foram maravilhosas. Um dos filhos, que havia duvidado ardentemente, começou a se transformar. Ele sentia a presença de Deus em pequenos detalhes da vida, em cada oração, em cada prece. O milagre não estava apenas na cura de Maria, mas na renovação da fé da família. Assim, quando o caos parecia estar prestes a ceder, o que mais Deus estava preparando para aqueles que, apesar das aflições e incertezas, escolhem acreditar? O mistério divino ainda está em ação e a jornada de Maria está só começando. As renovações de fé estavam no ar, mas o verdadeiro milagre estava apenas no início. Nos dias que se seguiram, Maria sentiu algo amadurecer em seu interior. A luz que a envolveu na noite de lua cheia não era apenas um vislumbre passageiro. Era um sinal de que Deus estava à porta, prestes a realizar algo grandioso. Com cada oração, seu espírito se elevava mais alto, e Maria começou a ver mudanças sutis na dinâmica de sua casa. Os almoços, inicialmente disputados em meio a frases de desconfiança, gradualmente se tornaram momentos de silêncio respeitoso.
O marido, que antes reagia com ceticismo, agora escutava as fervidos testemunhos de Maria. Ele notava a alegria na expressão dela, algo que ele não via há tempos. Cada refeição agora contava uma história de fé e mudança, um sussurro de que, talvez, aquele caminho valesse a pena. E assim, em um desses almoços, Maria resolveu compartilhar um pensamento que a havia inspirado em sua caminhada. Sabe, família, começou ela, a voz trêmula de emoção, talvez não sejam apenas os alimentos que devemos remover, mas também as dúvidas e medos que nos cercam. As palavras foram como um bálsamo para as feridas abertas em seus corações. Um certo silêncio tomou conta da mesa. Seus filhos, com olhares mais abertos, começaram a refletir sobre o que realmente importava. A transformação de um de seus filhos, a quem chamou de Eduardo, começou a se intensificar. Ele trouxe para casa um pequeno estudo bíblico que começou a realizar com os amigos na escola. Maria observou com gratidão como a fé deles estava se espalhando. O amor e a confiança em Deus eram contagiosos. Assim, um novo grupo de jovens começou a se formar, onde se compartilhavam experiências de vida e orações. A cada encontro, Maria sentia o peso das correntes que antes aprendiam se dissipando. Certa noite, enquanto orava, teve uma visão nítida, um porto seguro repleto de luz. Ali, ela entendia que cada pessoa era um barco, navegando por mares de incertezas, mas com Deus como capitão. As lágrimas escorriam em seu rosto, não mais de dor, mas de reconhecimento da transformação que Deus estava realizando não apenas nela, mas em sua família. Porém, em meio a essa mudança, um desafio se aproximava. Seu marido ainda era uma rocha firme, teimoso em sua rotina. Ele não podia parar de consumir o que considerava prático e saboroso em suas refeições, mesmo com todas as mudanças ao redor. Um dia, ao ver Maria e os filhos reunidos, ele não conseguiu conter a frustração. "Para que todo esse esforço?" questionou, com um tom de desconfiança. "Vocês realmente acreditam que isso vai funcionar?" Maria respirou fundo, sentiu o peso de suas palavras antes de falar. Amor não se trata apenas do que comemos, é sobre o que acreditamos. A fé move montanhas. Com um olhar desafiador, ela sabia que precisava agir com amor e paciência. Naquela noite, enquanto todos se recolhiam, Maria decidiu fazer algo diferente. Preparou uma sopa especial, repleta de ervas e legumes frescos que, segundo o pastor, trariam cura e energia. Ao servir, convidou o marido para se unir a eles em oração antes da refeição. Um gesto simples, mas poderoso. Ele hesitou, mas o olhar dos filhos e a sinceridade de Maria o tocaram. Enquanto criavam um momento de espiritualidade e união, algo incrível começou a acontecer dentro dele. Uma luz branda parecia entrar em seu ser e um dilema se formava. O que ele deveria fazer? O milagre estava mais perto do que ele imaginava, mas seria capaz de abrir seu coração para isso? A expectativa se acumulava à medida que Maria orava fervorosamente. O que Deus revelaria a eles naquela noite? O que mais estava prestes a mudar? A jornada espiritual de cada um estava avançando, e a família de Maria estava prestes a descobrir o verdadeiro significado da cura. Enquanto os últimos ecos da oração se dissipavam no ar, tudo parecia sereno. Mas as águas do coração do marido de Maria estavam agitadas. Ele olhava fixamente para a mesa, onde os pratos estavam dispostos, com cuidado, e as vozes de seus filhos pareciam ecoar como um canto de esperança. A sopa quente estava à frente dele, e o aroma fresco das ervas misturava-se com a tensão que pairava no ambiente. Seria isso o que Deus quer para nós, pensou ele, o coração convocando sua razão para um embate interno. Era difícil para ele se desprender das crenças enraizadas que levava ao longo dos anos, mas, ao mesmo tempo, a expressão iluminada de Maria o intrigava. Ele sentia um convite sutil vindo dela, um chamado de amor que não poderia ignorar. Eduardo, com o olhar cheio de expectativa, levantou-se e começou a falar sobre as histórias que ouvira em seu estudo bíblico, expandindo as possibilidades da fé junto aos amigos da escola.
Ele falava com convicção, e cada palavra parecia tocar o coração do pai. A fé é como um alicerce, pai. Sem ele, tudo se desmorona. As palavras do filho foram como um sussurro de Deus, quebrando as correntes do ceticismo que haviam sido tão reforçadas ao longo do tempo. Maria observava com carinho a interação, o brilho nos olhos de seus filhos, que reluziam com a chama do amor divino. Ela pediu ao marido que se juntasse a eles mais uma vez, numa conversa que mostrava a fragilidade, mas também a força de sua vontade em aceitar algo novo. Amor, por que não tenta ao menos experimentar? Vamos conversar sobre isso, sugeriu ela, estendendo a mão, oferecendo o conforto de um espaço seguro. Naquele momento, ele viu não apenas uma esposa ansiosa por ajudá-lo, mas também uma mãe que batalhava para restaurar a família. Ele não sabia que decisões estavam em jogo, mas o amor manifestado ali era um raio de luz em sua jornada de dúvidas. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, e após uma breve hesitação, ele finalmente pegou a colher e deixou que a sopa aquecesse seu estômago. Talvez eu precise abrir mão de um pouco do que sempre considerei verdade, ele pensou, com um misto de inquietude e curiosidade. Um ambiente de transformação começava a se formar. Enquanto os goles de sopa deslizavam, um silêncio respeitoso invadiu a mesa. Eduardo e os outros filhos trocavam olhares cúmplices, como se soubessem que algo especial estava no ar. Maria, por sua vez, não sabia que Deus já estava semeando sementes de mudança na alma de seu marido. A noite prosseguiu e a atmosfera tornou-se mais leve, como que renovada por um toque sutil do divino. Com cada colherada, os laços familiares pareciam se ajustar e as barreiras de desconfiança foram quebradas um pouco mais. Amor, o que você está sentindo? Perguntou Maria, quebrando o silêncio, aninhando-se na expectativa pela resposta dele. Era um momento crucial e ele percebeu que precisava se abrir, mas a dúvida persistia. O coração e a mente lutavam e uma batalha interna fervia. Enquanto olhava nos olhos de Maria, ele se lembrou da visão que tivera em seu coração. A luta pela fé era real, mas o amor parecia desenhar um caminho para o desconhecido. E então ele fez uma escolha. Mas o que aconteceria a seguir? Ele aceitaria o novo que Deus estava oferecendo? O milagre ainda estava se desenhando, e a família de Maria estava prestes a entrar numa nova dimensão de fé. E a pergunta ressoava em seu ser. Estaria ele pronto para receber a transformação divina que estava se aproximando? A resposta poderia criar um novo horizonte ou selar o destino que ele sempre conheceu. Enquanto o silêncio pairava, os olhos de Maria refletiam um misto de esperança e receio. A tensão no coração do marido ainda pulsava, mas algo dentro dele começava a se mexer. Ele tinha a sensação de que estava à beira de um abismo, prestes a dar um passo decisivo. Amor, eu sinto que algo está se movendo em você, disse Maria suavemente, a voz dela como uma brisa cálida. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas desconhecidas. É estranho, mas estou começando a sentir que talvez eu deva me abrir para isso, respondeu ele, a hesitação ainda tangível em seu tom. A sinceridade em sua voz ecoou como uma oração que estava sendo ouvida. Eduardo, percebendo a oportunidade, não hesitou. Pai, a Bíblia fala sobre fé do tamanho de um grão de mostarda. Às vezes, começa pequeno, mas pode ser algo grandioso. Nós só precisamos dar o primeiro passo. As palavras do filho ressoaram como uma melodia suave, tocando o coração do pai. Ele olhou para os rostos iluminados de seus filhos, sentindo o amor que emanava deles. Era como se aqueles olhares estivessem clamando por transformação, por uma mudança que poderia trazer um novo começo. O peso da dúvida começou a se dissipar e uma leve onda de otimismo fluiu através dele. Talvez eu esteja apenas com medo de mudar, ele admitiu, a verdade pesada se desvelando entre eles. Mas, se abrir mão do que eu conheço me levar a um lugar melhor, então eu quero tentar. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Maria, e ele percebeu que estava criando um espaço para a graça entrar.
Vamos orar juntos, sugeriu Maria, sua expressão cheia de determinação. Os filhos se uniram, formando um círculo de fé ao redor da mesa. A energia no ambiente parecia pulsar enquanto Maria começava a orar pelo marido, clamando pela luz e sabedoria divina. Senhor, que a transformação comece nesta casa, que cada coração aqui esteja aberto para receber as tuas promessas. As palavras dela se espalharam como um perfume sagrado, e o marido sentiu como se a presença de Deus estivesse envolvendo o local. Era um convite para caminhar no desconhecido, conduzido pela mão amorosa de Cristo. Após a oração, um silêncio sagrado reinou. Ele olhou ao redor, vendo cada um de seus filhos fechando os olhos, como se estivessem esperando ansiosamente pela resposta a essa súplica. Uma paz inexplicável começou a tomar conta de seu espírito, e ele se deu conta de que não estava mais sozinho nesse caminho. Eu quero experimentar essa fé, quero conhecer a quem vocês servem, disse, a firmeza retornando à sua voz. Todos se entreolharam e o clima de alegria se espalhou, iluminando o ambiente como se as próprias estrelas tivessem descido sobre a mesa. Mas, antes que algum deles pudessem refrear a onda de entusiasmo, uma brisa suave correu pelo ambiente, como um murmúrio espiritual. Ele sentiu que algo mais estava por vir, como um impulso divino, uma atmosfera de expectativa pairava no ar. E se, depois de tudo isso, Deus tiver algo ainda mais profundo para nós? Perguntou Eduardo, a questão pulsando como um eco naquelas 4 paredes. Era um convite para mais, para um lugar onde a transformação não era apenas de palavras, mas de ações. O pai sorriu, sentindo a mudança que começava a brotar em seu coração. Contudo, uma pergunta pairava lá no fundo. Estaria ele preparado para enfrentar os desafios que viriam com essa nova fé? O milagre estava se formando, mas a jornada apenas começava. A família de Maria estava à beira de uma nova realidade, e as possibilidades eram infinitas. E a pergunta continuava ecoando, como um chamado àqueles que estavam dispostos a se levantar e seguir em fé. O que Deus revelaria a seguir? Enquanto a tranquilidade se instalava, o olhar do pai se fixou na janela, onde a luz da tarde começava a atingir o céu de um dourado radiante. Ele se sentiu pequeno diante da imensidão da criação, e mesmo com o coração ainda agitado, um desejo de mudança pulsava forte dentro dele. O passo que estava prestes a dar era mais do que uma decisão, era um chamado para a fé. Pai, a jornada não vai ser fácil, mas é exatamente nisso que consiste a verdadeira transformação, disse Eduardo, sua voz firme e cheia de convicção. Deus nos promete que Ele estará conosco, precisamos apenas confiar. Maria olhou para o filho com uma mistura de admiração e orgulho. A força que emanava dele era contagiante. O ambiente, que antes parecia pesado, agora estava cheio de luz, como se a própria presença de Deus estivesse invadindo aquele lar. Ela percebeu que cada um deles tinha um papel naquela história. Todos estavam envolvidos em algo maior. Vamos nos unir mais ainda. Quero dedicar um momento especial ao Senhor, sugeriu Maria, e logo todos fecharam os olhos novamente. Um manto profundo de reverência desceu sobre eles, enquanto mais uma vez as palavras de oração de Maria dançavam pelo ar. Senhor, livre-nos das amarras que nos prendem, que cada um de nós sinta a tua paz. Abençoa a nossa família com a coragem de seguir teus caminhos. Estamos prontos para a transformação. Te pedimos que tire as pedras que estão em nossos corações e nos abra para as tuas promessas. A atmosfera estava eletrificada. A oração parecia preencher cada canto da sala, como um perfume doce que permanecia no ar. O pai sentiu seu coração aquecer ao ouvir a entrega de Maria. Era como se cada palavra tivesse poder. Ele não estava mais apenas observando, ele estava participando daquilo. Sentia uma nova chama arder dentro de si. É hora de agir. O que está impedindo você de se mover em fé? Eduardo perguntou, sua intuição como um guia. O pai hesitou por um momento. Mas como eu posso saber que estou no caminho certo?
E se eu falhar? Fé é isso, pai. É o passo não visto. Quando você se move, Deus se move com você, respondeu Eduardo com um brilho nos olhos. Ele havia se convertido em um pequeno líder espiritual, inspirando confiança e coragem. Um silêncio profundo seguiu, e então Maria quebrou a tensão. Vamos fazer isso juntos. Enquanto oramos, que comecemos a refletir sobre o que precisamos deixar para trás. Às vezes, são até hábitos que não percebemos. Deus quer nos purificar para que possamos recebê-lo plenamente. Era um momento crucial. Cada um deles tinha seus fardos e temores individuais, e eram essas amarras que precisavam ser soltas para que a verdadeira transformação começasse. O pai então sentiu uma pressão em seu coração, uma necessidade de libertação. Ele podia ver claramente que alguns medos e preocupações que por muito tempo tinha guardado precisavam ser confrontados. Precisamos deixar ir o passado. Isso pode ser o que está nos impedindo de experimentar o novo que Deus tem para nós, completou Maria. E uma onda de compreensão percorreu a sala. Ele percebeu que a mudança era possível, mas exigia coragem para renunciar ao que não lhe servia mais. Os olhos de Eduardo brilhavam intensamente. O nosso Deus é um Deus de novas chances. Estamos prontos para nos deixar guiar, certo, pai? E nesse momento, a conexão familiar se fortaleceu, formando uma corrente de fé que não poderia ser quebrada. Eles estavam prestes a escrever um novo capítulo juntos, tendo a certeza de que Deus estava ao seu lado. Então, vamos nos preparar para o que Deus tem reservado para nós. Que tal começarmos por um jejum? Sugeriu Eduardo com empolgação. A ideia pairou no ar, carregada de expectativa. A palavra jejum ecoou como um sussurro misterioso, revelando camadas de transformação e intimidade. Ele sabia que o desafio que viriam teria um custo, mas o que ainda estava por vir poderia ser indescritível. Que passos daríamos juntos nessa jornada, ele pensou, envolto nesse clima de promessa. A nova descoberta estava apenas começando, e a pergunta ecoava em seu coração. Como será nosso primeiro ato de fé? O sol se punha lentamente, banhando a sala em um tom laranja que parecia refletir o calor da esperança que brotava no coração da família. O semblante do pai estava mais leve, como se as palavras de Eduardo tivessem tirado um peso invisível dele. Ele olhou nos olhos de seus filhos e sentiu que a jornada estava prestes a começar, e a direção era clara, deixaria o medo e abraçaria a fé. Então, vamos jejuar, disse ele, sua voz quase um sussurro, mas carregada de resolução. Maria sorriu, seus olhos brilhando com a chama de uma ideia que ganhava vida. Isso mesmo, pai. O jejum nos trará mais perto de Deus. Podemos começar amanhã. Eduardo acenou com a cabeça, mas uma pequena ideia começou a crescer em sua mente. E se o jejum fosse mais que uma prática comum? O que poderiam remover de suas vidas como um simbolismo poderoso de renovação? Ele disse com entusiasmo: vamos deixar não só os alimentos, mas tudo que nos distrai de Deus. A proposta pegou Maria e o pai de surpresa. Do que você está falando, filho? Indagou o pai, curioso e um tanto apreensivo. Eu estou falando de tudo que poderia nos afastar da intimidade com o Senhor. Isso pode incluir redes sociais, TV, tudo que ocupa espaço, mas não nos nutre espiritualmente. As palavras de Eduardo foram como fogo, acendendo uma paixão coletiva para um algo mais profundo. Maria contemplou as opções, imaginando como poderiam desfrutar momentos de oração e comunhão em família. Isso é tão poderoso. Que tal fazermos uma lista do que devemos deixar de lado? Assim, cada um pode escolher algo para se desfazer e focar totalmente em Deus. O pai franziu a testa, mas sua incerteza foi rapidamente substituída por entusiasmo. Ele pensou em como sua vida diária era cheia de distrações e como agora tudo poderia mudar. A ideia de contribuir com algo tangível o fazia sentir-se parte do movimento de fé que se formava ali. Está decidido, então. Faremos uma lista,
E no final do jejum, vamos partilhar o que aprendemos e como sentimos a presença de Deus em nossas vidas, sugeriu ele, agora com um brilho renovado nos olhos. Cada um deles, então, começou a fazer sua lista, descrevendo suas distrações. Maria anotou pela primeira vez a compulsão por assistir à novela e como isso tomava suas noites, enquanto Eduardo escreveu sobre a necessidade de checar as redes sociais a cada 5 minutos. O pai hesitou, mas acabou listando o hábito de ver o noticiário antes de dormir, que só trazia preocupação. Quando terminaram, as listas eram mais do que simples anotações. Representavam decisões conscientes de deixar o velho para trás. Foi um momento sagrado. Enquanto a luz da tarde continuava a se apagar, uma sensação de expectativa pairava no ar, como se cada um estivesse mais perto de um encontro divino. Agora, podemos orar por isso, sugeriu Maria, já sentindo a atmosfera se intensificar. E assim, eles se sentaram em um círculo, de mãos dadas, reunidos na comunhão. A oração que se seguiu não proferiu palavras comuns, era uma expressão fervorosa de um desejo de transformação que todos desejavam. Cada um deles começou a declarar em alta voz o que desejava ver na própria vida e o que esperavam do Senhor durante aquele jejum. As vozes se uniam e a intensidade da súplica subia aos céus. O pai sentiu que os nós de ansiedade que ainda se seguravam em seu coração foram desatados. Maria tinha lágrimas nos olhos e Eduardo sentia a certeza de que Deus estava escutando e que um mover poderoso estava prestes a acontecer. Após a oração, todos sentiram uma paz inexplicável usando aquele espaço sagrado. Algo dentro deles havia mudado. O pai olhou para os filhos com um coração grato. Ele percebeu que aquela era a força da família unida em louvor. E no fundo de sua alma, ele se perguntava: o que Deus fará por nós durante esse tempo de jejum? Era um mistério ainda a ser desvendado, mas a descoberta estava se aproximando. O que aconteceria quando se entregassem à experiência de fé? A expectativa pulsava e ele estava pronto para seguir em frente, certo de que um milagre poderia acontecer. A manhã seguinte surgiu radiante, trazendo consigo a promessa de um novo começo. Os primeiros raios de sol entravam pela janela, iluminando o ambiente como uma bênção direta de Deus. O pai despertou com uma sensação indescritível, como se algo dentro dele estivesse vibrando em sintonia com o tempo sagrado que decidira iniciar. Maria e Eduardo ainda dormiam, mas um anseio interior o impulsionou a se levantar e preparar o café da manhã. Ao entrar na cozinha, ele se viu refletindo sobre as listas feitas na noite anterior. Pensou em como aquelas pequenas renúncias de hábitos, embora parecessem simples, eram passos significativos em direção a uma vida mais plena em Deus. Cada distração eliminada seria uma oportunidade para mais oração, mais louvor e, quem sabe, mais milagres. Hoje é o dia, sussurrou para si mesmo, enquanto preparava uma mesa com uma fruta fresca e um pouco de água. Não haveria café nem pães, apenas o básico para o dia do jejum. O cheirinho da fruta era um convite ao frescor da manhã e um lembrete de que, mesmo em abstinência, algo novo e nutritivo estava por vir. Quando os filhos despertaram, encontraram o pai sentado à mesa, um sorriso satisfeito no rosto. Eduardo percebeu logo que não havia o café abundante de sempre. O que aconteceu com o café? Ele perguntou. Hoje começamos uma nova jornada, meu filho. Estamos jejuando e buscando a presença de Deus, respondeu o pai, enquanto Maria olhava curiosa para as frutas dispostas. O pequeno almoço de jejum físico também representava um banquete espiritual. Com um coração ansioso, o pai se lembrou das palavras que disseram na oração da noite anterior, e então propôs: vamos começar o nosso dia em oração novamente. Que tal pedirmos a Deus para nos guiar nessa jornada? Imediatamente, as mãos se entrelaçaram novamente, e com olhos fechados, cada um começou a orar em voz alta, clamando por sabedoria, força e um coração puro diante do Senhor. Tinha algo especial naquela união de vozes. Era como se a própria sala fosse preenchida com uma presença divina palpável. Enquanto oravam, cada um sentia que ia além da simples bênção.
Maria, por exemplo, sonhava ainda mais profundo em como poderia usar essa pausa para se desenhar com mais clareza nos olhos de Deus. Enquanto Eduardo clamava, lembrou-se de amigos que precisavam de cura e decidiu incluir seus nomes em suas súplicas sinceras. Com a mesa limpa após a oração, eles saíram para o quintal. O ar fresco do dia envolvia o corpo cada vez mais leve. Vamos nos dedicar a fazer algo produtivo, algo que aproxime mais nosso coração do Senhor, sugeriu o pai, enquanto apontava para o pequeno jardim que precisaria de cuidados. Eles começaram a trabalhar juntos, retirando ervas daninhas que tacaram espaço dos vegetais que queriam plantar. Cada empunhar da pá era um símbolo de eliminar não apenas as ervas do jardim, mas também as ervas daninhas de suas vidas, dúvidas, distrações e medos. Suddenly, um chamado ressoou pelo ar, quase como uma voz ecoando suas intenções. Eles pararam e se voltaram. Ao longe, uma vizinha conhecida se aproximava, o olhar preocupado. Oi, eu vi vocês aqui. Parece que estão na luta. Eu também estou precisando de ajuda. A conversa rapidamente se transformou em uma oportunidade de partilhar sobre o jejum e as orações que estavam fazendo. A vizinha expressou a necessidade de cura, tanto física quanto emocional, e o pai, intuindo o momento, disse: "Vamos orar por você agora, e também nos comprometeremos a clamar a Deus juntos por isso." De mãos dadas em círculo, a vizinha se uniu à família. Enquanto o pai orava, uma nova chama se acendia em seus corações. Aquela simples conexão gerava uma energia que transcendia o dia comum, levando todos a um novo nível de fé. Ao terminar a oração, uma sensação de poder e renovação envolveu a todos. Era visível em seus rostos que estavam prontos para testemunhar a bondade de Deus. Mas o que mais poderia Deus revelar nesse dia? A expectativa palpável fez com que eles olhassem uns para os outros, intrigados e cheios de esperança, prontos para desvendar o que viria a seguir. A energia que pairava no ar parecia prometer algo extraordinário. Com esperanças renovadas, a família decidiu seguir em frente, levando consigo a coragem que aquela oração havia acendido. O pai, impulsionado por uma onda de inspiração, sugeriu: "Vamos nos sentar e conversar sobre como podemos ajudar ainda mais. O que mais Deus pode fazer através de nós?" O coração dele estava pulsando com a certeza de que algo mais se desenrolaria, que as sementes plantadas naquele dia, tanto no jardim quanto em suas almas, iriam frutificar de maneiras inesperadas. Maria, com os olhos brilhando de excitação, começou a compartilhar seus pensamentos. "E se nós organizarmos um encontro aqui em casa para convidar mais pessoas da vizinhança? Podemos orar juntos e, quem sabe, testemunhar curas ou milagres." Eduardo, que antes estava um tanto cético quanto a tudo isso, agora sentia um fogo interior aquecendo seu coração. Ele lembrou-se de um amigo que estava passando por uma fase difícil. "Eu acho que devemos convidar o Lucas. Ele precisa de esperança", disse ele, já imaginando como as palavras de fé poderiam transformar aquele jovem. O pai sorriu, percebendo que seus filhos já estavam captando a essência do que estava acontecendo naquela jornada. "Isso mesmo, meus amores. Cada um de vocês pode trazer alguém que precisa da presença de Deus. Nossos lares podem se tornar refúgios espirituais." Com a ideia fervilhando entre eles, começaram a planejar. O apoio e a união entre os três tornaram-se ainda mais palpáveis. E, de repente, a vizinha ao lado, que ainda estava por perto, se juntou à conversa, colocando suas mãos sobre o peito. Era como se um desejo profundo tivesse sido despertado dentro dela. "Posso ajudar com os preparativos. Também tenho amigos que estão precisando de ajuda. Vou convidá-los." As horas passaram voando enquanto eles organizavam detalhes para o encontro. O calor da labuta em equipe era uma expressão do amor que crescera entre eles, assim como a fé em um Deus que cura e transforma. Entre risos, orações e a expectativa de ver Deus agir, eles começaram a enxergar o milagre que se desenhava diante de seus olhos. Quando o sol começou a se pôr, a casa do pai estava cheia de vida. Amigos e vizinhos se reuniram, trazendo cada um seu próprio fardo. As vozes se misturavam numa harmonia de esperanças e anseios.
Eu trouxe um convite para minha vizinha, que está doente. Espero que ela possa vir, disse uma mulher, já iluminada pela fé palpável de todos os presentes. O pai, emocionado, ficou observando as pessoas chegarem. Ele sentia que não eram apenas rostos conhecidos, mas almas que buscavam a luz de um milagre. Esse é o nosso momento, irmãos. Vamos orar juntos, vamos pedir a Deus que nos preencha com sua presença e faça o impossível acontecer. Logo, eles formaram um grande círculo. Entre olhares esperançosos, mãos se uniram de maneira firme. O pai começou a orar, e cada palavra parecia ecoar na essência de cada um, especialmente quando ele invocou cura e transformação. Ele pediu para que a tristeza fosse substituída pela alegria e que os medos pelas promessas de Deus. Enquanto a oração se revelava, algo extraordinário começou a acontecer. O ambiente parecia vibrar e a energia divina pairava como uma nuvem de alegria sobre eles. O coração do pai pulava com a certeza de que a intervenção celestial não estava longe. Mas, enquanto o fervor aumentava e lágrimas de gratidão escorriam, algo inesperado ocorreu. Uma voz entre o grupo interrompeu. Eu não consigo acreditar no que estou sentindo, trazendo surpresa e expectativa aumentada. O que poderia ser? O que Deus estava prestes a revelar naquele momento sagrado? O ambiente ficou em silêncio momentâneo, enquanto os rostos voltavam-se na direção da voz que havia interrompido a oração. Todos estavam ansiosos, olhando um para o outro, sem saber o que esperar. O novo membro do círculo, uma mulher idosa chamada Dona Elsa, com um olhar penetrante e cheio de fé, parecia ter recebido uma orientação direta do Senhor. É como se uma luz estivesse me iluminando. Não posso explicar direito, mas sinto que algo poderoso está prestes a acontecer. Não posso ficar em silêncio. Precisamos nos preparar. Precisamos remover certas coisas de nossas vidas. Ela exclamou, enquanto seu testemunho ressoava na alma de cada pessoa presente. Os olhares se intensificaram. O pai, percebendo a gravidade daquele momento, decidiu dar voz à curiosidade coletiva. Dona Elsa, o que você quer dizer com remover certas coisas? O que Deus está revelando a você agora? Ela respirou fundo e, com a mão trêmula, mas firme, começou a falar. Eu vi as correntes que nos mantêm presos. São coisas que nos afastam do amor de Cristo, como a amargura, relutância em perdoar, até hábitos que não nos fazem bem. Para receber o milagre, precisamos abrir mão dessas cargas. Um murmúrio de aceitação percorreu o círculo, acompanhando cada palavra dela como se fossem instruções divinas. A atmosfera tornou-se elétrica e alguns começaram a se mover levemente. Havia uma vontade crescente de se libertar, de fazer as pazes com o que antes parecia impossível. Maria, em um impulso de coragem, levantou a mão. Eu me comprometo a deixar de lado a insegurança que me impede de seguir em frente. Eu vou me libertar da comparação com os outros. Sua voz tranquila, mas clara, ecoou pelo espaço, como se estivesse fazendo uma declaração de fé. Eduardo, contagiado pela fervorosa energia do momento, também decidiu partilhar. Eu, que tantas vezes duvidei, deixarei de lado o medo de mostrar minha vulnerabilidade. Convido o Lucas à minha casa e ele verá que não está sozinho. As palavras começaram a jorrar. Cada pessoa estava agora sendo tocada de uma forma única. Um homem pediu perdão ao amigo presente, enquanto uma mãe confessou que guardava ressentimentos profundos. Eram estas as correntes que tinham que ser quebradas, os fardos que precisavam ser deixados para trás. Enquanto os testemunhos surgiam, o pai olhava para Dona Elsa, observando a intensidade do que estava acontecendo. Ele sentia o poder de Deus se manifestando naquele lugar. Havia uma intensidade espiritual que desafiava as limitações humanas. Era como um sopro de esperança, uma renovação que mudaria suas vidas. O círculo se reagrupara, com cada um comprometendo-se a deixar suas próprias mágoas. Olhares se cruzavam, completamente envolvidos na atmosfera de amor e acolhimento. A presença do Espírito Santo os envolvia de uma maneira palpável, como um abraço celestial. E em meio a tudo isso, a grande expectativa pairava no ar.
O que mais Deus poderia fazer? O que mais ele desejava revelar? Assim, a intensidade aumentou ainda mais. O pai, cheio de energia, levantou a voz novamente. Vamos orar, pedindo que esses milagres sejam manifestados. Vamos buscar a renovação em nossas vidas. Que todo o peso caia por terra e que cada um de nós seja um vaso para a glória de Deus. Mas, assim que ele começou a orar novamente, um som diferente ecoou através da sala. O vento parecia sussurrar, trazendo consigo promessas de transformação. Contudo, nas sombras, uma dúvida ainda pairava. O que mais estava por vir após tantas declarações de libertação e fé? A presença daquele mistério divino se tornava mais intensa, e eles sabiam que algo magnífico estava prestes a acontecer. O ambiente da casa estava carregado de uma energia sobrenatural. As vozes fervorosas haviam se unido em um só clamor, e a presença de Deus se fazia intensa naquele lugar. Cada palavra de fé proferida pelos presentes reverberava no coração de cada um, criando um espaço sagrado de transformação. À medida que o pai começava a orar novamente, um calafrio percorreu sua espinha. Ele sentia que o céu estava prestes a abrir suas portas e derramar bênçãos sem medida em suas vidas. Senhor, nós nos entregamos a Ti, que nossos fardos sejam levados e que a Tua luz brilhe em nós. As palmas se uniram em fervor e ele percebeu o olhar de cada pessoa cheios de expectativa. Dona Elsa, com o olhar iluminado, exclamou: Sinto uma libertação no ar. É um tempo de cura, não apenas física, mas espiritual. Precisamos nos desapegar do que nos cativa e clamar pelo que é eterno. As vozes se intensificaram e as lágrimas de muitos começaram a escorregar suavemente, não mais de tristeza, mas de libertação e alegria. O espírito de fé que ali estava como um manto sagrado começava a alcançar cada canto do ambiente. Maria, com o coração transbordando de gratidão, se voltou para Eduardo e para o pai e declarou: Nós precisamos transformar isso em um testemunho. Vamos levar estas experiências e compartilhar com todos que encontrarmos. Eduardo, contagiado, levantou a mão. Sim, vamos cercar essa transformação de amor e fé para que outros possam saber do poder do Senhor. A família começou a se organizar em pequenos grupos, compartilhando ideias sobre como poderiam levar aquele fervor a outros. Vamos formar um grupo de oração e visitar os hospitais, apoiar os doentes. O que acham? Sugeriu um vizinho. Os lábios se curvaram em sorrisos. A empolgação preenchia a sala. O fervor crescente se transformou em um compromisso genuíno de levar a luz a um mundo que tanto precisava. Cada um, ao olhar ao redor, viu uma nova oportunidade de agir, de fazer a diferença. As sementes de fé plantadas naquela noite não iriam apenas tocar a família de Maria, mas se espalhariam, trazendo milagres inesperados para todos que se aproximassem. De repente, um jovem que havia chegado timidamente à reunião, sem saber muito sobre o que acontecia, levantou-se, os olhos cheios de lágrimas. Desculpem, mas eu não consigo ficar em silêncio. Perdi minha mãe há 6 meses e essa dor tem me consumido. Não sabia se ainda havia esperança, e agora, ao ouvir vocês, sinto algo diferente. Sinto que Deus ainda tem um plano para mim. O pai do grupo se aproximou dele, colocando a mão no ombro do jovem, que chorava livremente. O que você está sentindo agora é a presença de Deus, meu irmão. Ele está aqui, pronto para te curar e restaurar sua vida. Você não está sozinho. As mãos se uniram em torno do jovem, e ali, em um toque sincero, vidas se entrelaçavam em amor e oração. A atmosfera da sala estava impregnada da glória de Deus, e a transformação foi palpável. A liberdade que vários buscavam agora surgia à vista em corações abertos. Enquanto a oração para o jovem se intensificava, um eco de cura ressoou ali naquele círculo, fazendo todos compreenderem que a fé compartilhada poderia realizar maravilhas.
Eu creio que tudo é possível, Senhor, que essas correntes de dor sejam quebradas, clamou Maria, sua voz transbordando um fervor que tocava a todos. O pai olhou para Dona Elsa, concordando em acreditar que cada um estava finalmente se despindo das vestes de dúvidas e incertezas. Que possamos, juntos, ser mensageiros da Tua luz, Senhor, que façamos juntos a diferença. Os olhares de esperança se encontraram e dentro de cada um novo propósito começou a florir. A casa, que antes fora um espaço de lutas e tensões, agora se tornava um templo de adoração e acolhimento. Assim, a noite que começou com um único desejo de cura se transformou em um chamado coletivo para a ação. Uma onda de milagres estava em processo e a expectativa crescia sobre o que Deus ainda havia reservado. O que mais ele faria e quantas vidas poderiam ser transformadas se entregassem a ele? Com corações aflitos agora cheios de esperança, a família de Maria e todos os presentes sentiam um novo sopro de vida. Havia algo no ar, uma promessa sacra prestes a se manifestar. E eles se tornaram parte de uma história nunca antes contada, uma história de fé, transformação e milagres. O que parecia um final se desenhava ainda como um divisor de águas. Aquela, frequentemente, era apenas uma nova etapa do que estava por vir, uma jornada sem fim. E assim, esta família unida havia decidido não apenas receber suas bênçãos, mas também se tornaram um canal para que outros, assim como eles, pudessem experimentar o amor restaurador de Deus. Esse momento se tornara um marco e lançara os fundamentos de uma nova era em fé, onde o desespero se tornaria esperança e as lágrimas de dor, pura alegria. Antes de encerrar a reunião, o pai ergueu as mãos em adoração e exclamou: "Que cada um leve consigo o que experimentou aqui e compartilhe com o mundo. Estamos prontos para seguir em frente nesta jornada de fé." E, com um grito uníssono de aleluia, o poder da transformação já estava em ação. As portas estavam abertas e eles estavam prontos para caminhar cada passo com confiança, sabendo que naquele caminho milagres aguardavam. Essa família não estava apenas vivendo a transformação, ela se tornava a própria transformação. Agora chegou o seu momento também. Você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a chegar até mais pessoas que precisam dessa luz. Comente suas reações e testemunhos sobre este final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação divina. Não espere nem mais um segundo para apoiar este canal e fazer parte deste mover poderoso de Deus.